cores, estampas e identidade brasileira. Se eu te perguntar de qual marca eu estou falando, provavelmente você lembraria da Farm. E para conhecer a história e as novidades dessa marca, o De Frente com o CEO veio até o Rio de Janeiro para conversar com Marcelo Bastos, cofundador e sócio-diretor da Farm. Vamos conversar com o Marcelo sobre lições de empreendedorismo, sociedade e o que esperar dessa marca dentro e fora do Brasil. Fica com a gente. O De Frente com o CEO começa agora. Marcelo, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Prazer é todo meu. Muito obrigado por vocês estarem vindo aqui na nossa casa. Muito obrigada. Obrigada por nos receber aqui no escritório da Farm, direto do Rio de Janeiro. Um lugar que respira e inspira a natureza, assim como a marca, né, Marcelo? Mas antes da gente falar de negócios, eu quero ouvir um pouquinho sobre você. Quem era o Marcelo antes de existir a Farm? Bom, sou o segundo de 6 filhos. Meu pai é advogado, minha mãe é professora. Eu sempre gostei muito de matemática, física, eram as matérias que eu mais gostava. E estava todo focado assim meio que na carreira tecnológica, mas um pouco antes disso, eu comecei a jogar futsal federado, joguei muitos anos. Por um triz eu não virei jogador de futebol, que era o sonho de toda criança, mas aí enveredei para o trabalho, para estudo, e estava todo na carreira tecnológica. E aí eu digo o seguinte, Lai, às vezes tem coisa que acontece na nossa vida que é um segundo, é um instante, é um evento que antes era uma coisa, depois daquele evento passa a ser outra completamente diferente. E esse foi o meu caso. Eu estava na carreira tecnológica, então fiz Cefet, fiz engenharia, aí eu queria muito ser independente, comprar meu carro. Eu sabia que meu pai e minha mãe não tinham condições de me bancar, e então eu comecei a trabalhar em plataforma de exploração de petróleo com 18 anos, depois eu fiz um concurso para Furnas, e fui ser operador de usina termoelétrica, e aí aí comprei meu carro, já comecei a morar sozinho, tinha 20 anos, 21 anos, e pintou um concurso para a Petrobras para a mesma função, ao invés de usina termoelétrica, operador de refinaria. E eu passei em 5º lugar, no dia seguinte pedi demissão. Por quê? Porque a Petrobras era muito melhor do que Furnas, onde eu estava. Pedi exoneração, porque era um concurso público também. No dia seguinte pedi exoneração em Furnas. E aí só faltava o teste psicotécnico. Eu sou a primeira pessoa que eu conheço que não passou no teste psicotécnico. E aí fiquei sem chão, completamente sem chão. E aí, isso dá tanto para o concurso. E eu já era amigo de infância da Kátia, a gente tinha um grupo de amigos grandes, eu já frequentava a casa da Kátia, conheci o pai dela, e ele, vendo assim, o meu desespero, ele representava os jornais argentinos no Brasil, e falou: Marcelo, cara, você já tem carro, você não quer pegar uma rota aqui, enquanto você decide o que você vai fazer? Escrevi uma carta de 6 páginas para o Osiris Silva, presidente da Petrobras, pedindo vista de prova, né, alguma coisa assim, porque eu não entendia porque eu não tinha passado, porque o teste era igual a de Furnas, igualzinho, né, do que eu tinha feito 2 anos antes. No final das contas, eu aceitei a proposta dele, e aí peguei o negócio dele, que era distribuir jornais no Rio de Janeiro, e aí eu comecei, aí eu olhei aquele universo, eu falei: Nésio, acho que a gente poderia fazer isso aqui fazer vender mais. Aí, você pode tentar. Aí eu tentava e dava muito certo. Aí daqui a pouco eu comecei a fazer muitos melhoramentos e a gente tinha o 2º melhor jornal, né? O primeiro era de uma outra concorrente, uma outra distribuidora concorrente que vendia 5 vezes mais do que o nosso, era Clarim La Nation. Aí eu falei: como é que eu consigo fazer com que isso se equilibre? Aí eu falei assim: já sei, a distribuição que era feita com 2 carros, as 2 distribuidoras, eu falei assim: eu vou fazer... Eu descobri o que era Pareto, né? Na prática. Eu falei: cara, das 50 bancas que a gente distribui, a gente 15 representam 70% do faturamento. Isso tudo no Rio, né? Tudo no Rio. E aí eu falei: eu vou então distribuir nessas 15 de moto, que eu vou chegar mais rápido, 20 minutos, meia hora antes do concorrente. E isso triplicou a nossa venda, né? Então, tudo isso que eu estou contando para você é para dizer o seguinte: eu me descobri empreendedor.
Então chegou a resposta da Petrobras e eles deram vista de prova para mim. E aí eu olhei aquela situação, já apaixonado, já tinha mais de 4, 5 meses trabalhando, eu apaixonado por aquele universo das ideias colocadas em prática, dando resultado imediato. Eu falei, cara, eu quero isso aqui para mim, eu não quero mais, enfim, né, uma carreira de engenheiro ou qualquer coisa que o valha. E perguntei para ele, você quer que eu continue trabalhando com você? Ele falou, claro, Marcelo, olha o que a gente está fazendo junto e tal. Eu peguei a carta e rasguei. Então, isso foi um momento muito marcante da minha vida e que é aquele negócio que eu falo, né? Um evento, que eu não ter passado no teste psicotécnico, mudou toda a minha vida. E aí a Farm veio um pouquinho depois, mas eu vou ter a oportunidade de contar também. Sensacional essa história. Você tinha quantos anos e em que ano foi isso que você teve essa mudança? Não, essa mudança ela veio em 86. E a Farm apareceu em 97, certo? De lá até 97 você ficou trabalhando... Isso, aí eu continuei trabalhando com ele, a gente continuando... fez um trabalho grande, cresceu muito a empresa, passou a distribuir no Brasil inteiro, sul do Brasil, Nordeste, enfim. E quando chegou em 94, eu falei assim, Nésio, a gente vai falir, porque a gente dependia do turismo flutuante argentino no Brasil, né? E vinha muito argentino naquela época e tal. Mas por que você está falando isso? Eu falei assim, por causa da estabilização da moeda. Veio o RV, né, antes do Plano Real, logo assim antes, né, e falou assim, cara, a gente vai, foi em 94 isso, a gente vai ficar mais caro para o argentino vir para o Brasil do que ele ir para a Europa. Eu já tinha lido muito sobre isso e tal, e aí, cara, a gente depende do turismo argentino, vai cair pela metade e a gente vai acabar falindo. Eu não estava nem falando sobre internet, né? Sobre as pessoas lerem o jornal online, nada disso, ainda não tinha isso muito. E eu falei, cara, a gente tem que abrir uma franquia. Aí corta para uma pessoa que eu vou falar muito aqui, chama-se Kátia Barros, que é a minha sócia. A gente é como se fosse uma unidade só, né? Que para mim é a melhor profissional de moda da história da moda do Brasil. Ela é muito completa, né? E ela corta para ela fazendo teste vocacional nessa época, mais ou menos que eu falei que precisava abrir uma franquia e tal. E aí ela quer dizer, foi um pouco antes, né? Esse episódio dela no teste vocacional foi bem antes. E aí deu moda e auditoria contábil. Aí o Nésio falou, filha, moda, não existia graduação de moda naquela época, né? As pessoas viravam estilistas trabalhando, tendo as suas marcas e tal. E aí ela foi fazer auditoria contábil, se formou contadora no UFRJ, todo mundo fica surpreso com isso, e passou para todos os concursos de trainee para as Big Six na época, né? Tinha Arthur Andersen, KPMG, Ernst Young, enfim. Passou em todas, escolheu o Ernst Young, e nesse momento que eu estou conversando com ele, em 94, 95, ela passando na sala, escutou a gente falar, ele já estava trabalhando há 2 anos, né? Um pouco infeliz, né? Via aquele mundo cinza, né? Preto, aquele mundo careta e tal. E ela já tinha, quando jovem, trabalhado como vendedora em todas as marcas legais do Rio de Janeiro na época, né? E ele falou, vamos abrir uma franquia de moda? Eu falei assim, a franquia de moda? Eu falei, pode ser, por mim. Aí o Nésio, o pai dela falou, tá filha, vamos ver então. Então tá bom. Então no dia seguinte pediu demissão na Ernst Young, voltou a trabalhar em loja para pegar de novo a manha e a gente montou uma franquia, foi buscar uma franquia em São Paulo, de uma marca chamada Mercearia, que hoje não existe mais, mas é super legal e tal. Resumo da ópera, em 1 ano de operação, a gente perdeu 2 apartamentos em Ipanema de 2 quartos e 3 carros de 0 quilômetros. Então, a gente... primeira tentativa de empreender na moda. A gente tomou um susto grande, né? A gente escolheu a marca errada para esse ponto errado, o lugar errado, o bairro errado, a gente escolheu tudo errado. Então, mas por que vocês escolheram errado? Porque eu acho que o varejo não é para amadores, né? E o varejo de moda menos ainda, né? E a gente fez muita coisa errada, né? Então a gente não teve a gente errou muito, né? Tanto que depois eu fui estudar muito varejo, né? Eu estudei muitos anos varejo, principalmente varejo de moda, principalmente
onde a Farm está inserida, né? Vou ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E a gente, assim, sem saber o que fazer, um dia, um final de semana, a gente não tinha encerrado ainda a loja, a Kátia me liga e fala assim: Marcelo, descobri um paraíso. Eu falei assim: o que foi? Cara, eu tô aqui no Forte Copacabana, tem um evento aqui, uma feira de moda, aqui uma coisa, e uns stands de 4 metros quadrados, cada um vendendo o seu produto. E é um negócio lindo, maravilhoso, cara, uma galera super legal. Cara, olha só, eu tava viajando, aí falei assim: vem pra cá, ó, quando você chegar domingo, vem aqui pra casa. Aí eu cheguei lá, ela pegou um papel e falou assim: olha, sabe o que a gente tem que fazer? De fazer isso aqui. Aí desenhou, assim, fez 6, quando a gente não, se eu soubesse, eu teria guardado esse papel que ela desenhou, 6 modelos de body. Eu falei: o que é body, Kátia? Body, ó, vamos fazer o seguinte, você sabe o que é colã? Eu falei: colã eu sei. Então, body é um colã que fecha por baixo, é o que você precisa saber agora. Mas ó, isso aqui que vai rolar, que isso aqui, e vamos produzir. Eu falei: produzir, Kátia? Pra você ver, né? Assim, olha como é que são as coisas. Nesse momento, imagina a gente produzir um produto de moda naquele momento que a gente tinha acabado de quebrar, estava quebrando, né? Na verdade, ainda estava perdendo dinheiro, a loja não tinha fechado. E aí eu fico olhando, assim, aí a Farm, no final das contas, a gente descobriu onde vendia tecido, foi descobrir o que era uma facção, a gente foi descobrir o que era peça piloto, descobri essas coisas muito básicas, né? Eu fico me olhando naquela época, eu e a Kátia muito empolgada, conversando lá com os vendedores e tudo. E a gente, com R$1.200, a gente foi se candidatar a ter esse espaço na feira e foi aprovado. E ano passado a Farm fechou com 3.400 milhões. Assim, é uma coisa que às vezes eu nem acredito, porque as coisas são tão intensas, né? Aconteceram tão fortemente, né? A Farm é muito coletiva, né? Hoje eu, Kátia, o meu cinturão de diretores, formado por mulheres, né? A Farm é uma marca feminina, eu tenho muito orgulho disso, muito mais orgulho ainda de saber que dos nossos 8 diretores hoje, por exemplo, 6 são mulheres e as 6 tiveram 2 filhos trabalhando aqui, entrando lá de baixo e se formando e se aperfeiçoando e viraram as melhores diretoras do varejo de moda do Brasil hoje, nas suas cadeiras, tendo 2 filhos. Então, assim, todo esse universo, toda essa história que a gente passou, né? A Farm sendo talvez a única marca de moda de vestuário a ter de verdade conseguido se internacionalizar. Aí não confundamos internacionalização de marca com abrir lojas fora do Brasil, isso muitas já fizeram e continuam fazendo, mas ter um projeto que seja realmente um vetor de crescimento com um negócio como um todo, que hoje já representa 40% do faturamento da Farm como um todo. Enfim, aí eu fui lá, agora já estou voltando. Mas foi isso, então assim, foi assim que surgiu a Farm. A gente fez Foi nesse rascunho, né, que surgiu a rascunho. Farm. E por que o nome Farm? A Farm porque tinha a sonoridade da Farm de Amoedo, a gente ia muito ali, a gente morava no posto 6, né? A gente frequentava ali o posto 6, o início de Ipanema, ali, Arpoador, e a Farm é ali, um pouquinho depois do Arpoador ali. A gente frequentava, aí ela gostava dessa sonoridade, e também tem uma outra versão, que eu não sei até hoje qual é exatamente a verdadeira, que a loja que a gente representava, que era a mercearia, tinha uma papelaria, assim, muito de papel craft, sabe, assim, que é uma coisa meio que remetendo, assim, à mercearia mesmo, né, de coisa mais rural, assim, e aí a história do rural, Farm, porque é fazenda em inglês, mas enfim, mas foi muito, assim, pela sonoridade dessa loja de Ipanema, entendeu? Muito bom. E aí a gente montou tudo e foi lá e fez a primeira feira e foi um sucesso. Mas foi ali dessa feira que surgiu então a Farm? A Farm surgiu neste evento, no dia 10 de agosto de 1997, em 4 metros quadrados, tem fotos aí assim, muito legais. E em 4 metros quadrados, e a gente chegou lá, nós produzimos 120 itens e vendemos 98, né? E poderia ter até vendido muito mais, mas é aquele negócio, você não conhece o varejo, né? Então, ao invés de a gente produzir menos itens, né, com mais profundidade,
né? A gente fez muitos itens com menos profundidade, então começou a zerar vários SKUs, né? várias tamanho e cor, né? Começou a zerar, e a gente tem depois mais dificuldade de vender mais, mas se a gente tivesse feito com mais profundidade, a gente teria até vendido mais, mas assim, foi um sucesso. Aí a gente se olhou assim e falando, caramba. E aí a Kátia é um furacão. No evento seguinte, a gente já estava com um monte de outros itens produzidos. E aí no outro evento, mais ainda, e era um evento por mês. Então, no quinto evento, ou seja, a gente começou em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em janeiro do ano seguinte, a gente já era o stand que mais vendia, dos 250. E ela sempre fazendo melhoramentos no stand, né? Um tapetezinho que ninguém tinha, um banner forrando por trás do banner no Dome. Então começou, e ela, em algum momento, ela fala assim, contratei uma arquiteta. Eu falei, contratou uma arquiteta, aí eu tinha ido morar com a minha sogra, né? Ela morava com os pais, eu já sabia que era pro stand, e aí aconteceu a primeira coisa que eu acho que fez a Farm ser um grande sucesso, né? Aconteceram duas coisas nesse episódio que são muito importantes de falar. Primeiro, eu olhei e falei, tá bom, Kátia, vamos fazer então, vamos fazer esse... E a gente era a loja que mais vendia. Vamos fazer então esse projeto. Quando o projeto ficou pronto, porque eu falei assim, Kátia, eu tentei convencê-la do contrário, né? Não pegar falei, uma Kátia, assim, olha, arara, pano, Kátia. Vamos, arara, como assim? Não, Marcelo, porque a estética é importante, a estética vinculada à marca, ao produto. Ela já tinha essa noção toda do que era um branding, o que era construir uma marca. Ela já tinha tudo isso, quase que natural, nativo. E eu falei, tá bom. E aí ficou pronto o stand, simplesmente a gente aumentou a venda em 60%. A gente já era o stand que mais vendia. Era uma coisa de a gente fechar a lona, os namorados em frente, e a gente já teve, num stand de 4 metros quadrados, 9 pessoas trabalhando. A gente foi evoluindo, que tinha já 2 combis como estoque, com rádio, uma estante no fundo. Era uma loucura, né? E aí aprendi 2 coisas nesse momento. Primeiro, que quem manda é ela. Porque é uma coisa assim engraçada em sociedade, né? Quando a gente combina o litígio, não tem mais litígio. Não tem como ter mais litígio. E assim, cara, eu vi naquele momento que a estética e construir marca podia dar muito dinheiro, mesmo com um preço muito baixo. E esse é o segredo. A Farm, naquela época, tinha um preço médio de R$18. E mesmo com esse preço médio de R$18, um produto barato, a gente estava ali construindo uma marca, conceituando uma marca. Mas a gente está falando de uma empresa, além dessa parte estética, a gente está falando de outras estratégias que vocês também usaram para a Farm chegar no tamanho que é hoje. A gente está falando de uma empresa de mais de 3 bilhões, com mais de 130 lojas no Brasil, 18 no exterior, né? 18 fora os corners nas lojas de departamento, né? Aí vai mais de 60. Essa aposta no internacional, fora do Brasil, ajudou a Farm a se tornar a empresa que é hoje também, né? Eu acho que foi o contrário. Foi a Farm Brasil querendo explodir para o mundo, né? A gente já não cabia mais aqui, do ponto de vista até de crescimento também. Depois a gente encontrou outras formas de crescer no Brasil, que a gente, daquele momento para cá, a gente cresceu muito também no Brasil e continua crescendo, ainda tem outros mercados para explorar, até submarcas mesmo, né, da Farm Etc, que a gente acabou de lançar agora, por exemplo, mas foi uma coisa assim do desejo coletivo dos profissionais também. A gente queria mais, sabe? A gente queria mais, a Kátia queria mais. A Kátia falou assim, Marcelo, enfim, por isso que tem essa consonância assim, entre eu e a Kátia. A gente tem um alinhamento assim, sei lá, é quase que espiritual, assim, né? Porque ao mesmo tempo que eu já estava buscando essa expansão de outras formas e tudo, eu testei o mercado internacional em 2017, fazendo uma venda de atacado. Eu falei, cara, vamos
eu conversei com o meu diretor de atacado, falei, cara, Charles, você tem aí, alguém conhece alguém? Aí ele apresentou a Alba pra gente, uma pessoa legal que nos ajudou lá no início e tal. E aí a gente acabou vendendo uma quantidade razoável para Revolve, que era um marketplace lá de fora, né? Online. E a gente vendeu bem, eu falei, cara, a gente gostei disso. E aí eu fui envolvendo as pessoas, né? Aqui a Farm vive muito de projetos. E aí todo mundo pode ter algum projeto legal, interessante, e a gente vai começando a elaborar ele e é tudo muito coletivo, né? Quando a coisa começa a avançar, a gente avança todo mundo junto, assim. E aí o negócio deu certo, a gente falou, caramba, eu mostrei pra Kátia, aí a gente foi, cara, vamos fazer uma feira de atacado em Nova York, que é uma das mais famosas do mundo, que é a Coulter. E a gente foi fazer, então montou uma coleção, aí montou, a gente é especialista em montar stand, né? Em montar pop-up, tudo fica lindo, maravilhoso. Né? Foi assim que começou, então a gente é especialista nisso. Então assim, dos 1.800 expositores que tinha, a gente ganhou um prêmio, a gente foi eleito o 7º mais bonito da feira inteira. E realmente o nosso stand ficava lindo, e as roupas também lindas, chamando muita atenção, um produto estampado diferente, né, do que se tinha ali. E a gente montou um mix, levou uma quantidade, produziu uma quantidade X e tal. E lotado, o stand muito lotado, todos os dias da feira, muito lotado. Mas a gente não estava executando venda. As vendas pequenas, não estava executando. Foi quando a gente aí encerrou a venda. Falei, não, mas o pessoal às vezes também deixa para tirar pedido depois e tal. E os pedidos não vieram, e a gente via muita gente no stand, mas a gente via muita gente assim tocando no pano, assim, no tecido, vendo, olhando, e a coisa não se concretizava. E aí depois a gente foi entender que, na verdade, essas feiras, a gente não estava nos budgets das compradoras, né? A gente serviria ali para uma perfumaria, né? Assim, para ter um pouquinho e tal. E aí a coisa não deu certo, né? Não deu certo, a gente voltou e falou, cara, vamos corrigir a rota. Será produto? Será que é alguma coisa de produto e tal? E aí, de repente, a gente recebe um telefone da Anthropologie. E a gente já estava meio assim, sem saber exatamente o que fazer. Faz a próxima, não faz, né? E aí ela queria um item, um vestido de uma cor, uma peça específica, naquela cor. Aí eu falei, bom, tá bom, tudo bem, quanto que eles pediram e tal? Cara, Marcelo, eles querem 4.200. Imagina, eu tinha feito um mix e feito 50 de cada, assim, só para entender. 4.200, mas a gente quer receber tal data, vocês conseguem? Conseguimos, claro, imagina, metade do tempo que normalmente a gente leva, e a gente fez esse produto, entregou esse produto, e foi o segundo maior sucesso de venda online deles da história. E aí eles voltaram e falaram, eu quero 4 agora itens, vou diminuir um pouquinho a quantidade entre eles, mas eu quero 4, 2.400 de cada um. Isso em que ano, Marcelo? Isso foi em 2018, ou início de 18, final de 17. Foi o início de 18. Foi aí que a marca começou a ir para fora. E aí e aí a gente falou assim, opa, tá interessante. A gente sem decidir ainda o próximo passo que a gente daria. A gente não tinha decidido ainda o próximo passo depois do fracasso da feira, né? Tem muita coisa assim, né? Os fracassos também ajudam a gente a evoluir. E aí foi um sucesso também, esses 4 itens, e eles voltaram e falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, a partir de agora eu gostaria que vocês fizessem parte do nosso budget de compra. A ideia é comprar 12 milhões de dólares por ano. Quando eles falaram isso, a gente falou, opa, voltamos pro game, vamos embora, é isso aí. Voltamos, entendemos, aí começamos a pensar já num site, já numa loja, porque isso já sustentaria o nosso investimento, né? E é importante dizer que todo mundo era contra, né? Todo mundo quem? Todo mundo que você possa imaginar. Dentro, o conselho fora, é contra, todo mundo contra. E eu e a Kátia, a gente acreditando. Eu acreditando mais do que a Kátia. E a gente acreditando porque eu estava vendo ali uma possibilidade, porque antes de eu tentar o mercado internacional, a gente já tinha vários exemplos de pessoas que viajavam com a roupa da Farm e era amigo, era gente de shopping, era cliente,
a gente tinha mais de 500 relatos de pessoas querendo, nossa, de onde é a tua roupa? E fazendo um sucesso danado o tempo inteiro, era muito exemplo, era muita gente. Tinha gente até que foi fazer faculdade fora e que vinha de tempos em tempos aqui, levava 2, 3 malas e sustentava meses lá, né? Tinha até um relato de uma menina que fazia isso. Então, a gente já tinha uma ideia de que isso poderia dar certo, né? Mas teria que ser feito da forma correta. E aí eu perguntei, por que é tão difícil, né? Por que isso não aconteceu antes? Porque é muito caro e muito arriscado, de verdade. É um risco absurdo. Eu talvez hoje, olhando tudo que aconteceu, eu talvez até fosse também contra na época, né? Porque eu estava muito envolvido com aquele projeto, eu e a Kátia, e a gente foi insistindo, conseguindo, e chegou um determinado momento que quase a gente não deu certo, né? Em vários momentos que eu vou te contar, é interessante falar sobre isso também, né? Quando não dá certo as coisas. E aí eu falei, a gente olhou assim e falou assim, caramba, mas vamos lá. Aí vamos ter uma loja, vamos montar um showroom, vamos ter um CD, né, por conta do e-commerce. E a gente começou a montar essa estrutura. Isso, né? Lá fora, né? Isso Onde lá foi fora. A primeira loja? A primeira loja foi no Sorro, né, em Nova York, que a gente tem ela até hoje. E era uma loja muito conceitual, não era para ganhar dinheiro ali, né, mas era para estar presente, para apresentar a marca para o mercado de uma maneira geral. E a gente contratou uma consultoria, uma das melhores consultorias dos Estados Unidos, que é do Robert Buck, e ele botou lá a gente na pirâmide de posicionamento de price point, e muita gente pergunta isso hoje, né? O posicionamento de price point da Farm lá fora é completamente diferente daqui. O que muda? Muda pelo seguinte, porque tem a ver com a maturidade do mercado, né? Então ele olhava o que a gente produzia aqui e o nosso posicionamento aqui, que poderia ser lá parecido com um pouquinho ali, Free People e tal, $100, $120, o preço médio, e eu achava que a gente deveria entrar nesse mercado, né? E eles convenceram a gente que não, que a gente, se fosse assim, a gente seria engolido pelas fast fashion em 5 minutos, e a gente teria que se posicionar num contemporâneo que tem lá o luxo, Gucci, Prada, Louis Vuitton, aí depois tem um acesso ao luxo, aí depois tem 2 contemporâneos que ficam ali, embaixo do acesso ao luxo, que é um preço médio de $250 a 400, que era onde a gente teria que entrar. E eu fiquei apavorado, porque eu não sei operar nesse lugar, né? A gente não está acostumado aqui na Farm a operar nesse lugar de price point. Mas ele falou isso, tanto que o nosso primeiro grande cliente seria a Net-a-Porter. Então, ele montou um modelo incrível, colocou a gente nesse lugar, desenhou tudo lindo, maravilhoso, funcionando, a compra já praticamente acertada. Quando elas chegaram no showroom para efetivar, né, a compra, a gente lá conversando e um volume bastante razoável, que ia ser responsável por essa iniciação do nosso projeto, né, em termos até de faturamento também. E a gente falando lá, né, porque a gente tem a parceria com a Anthropology. A gente falou Anthropology? Aí a gente falou, porque a gente começou a fazer uma parceria com a Anthropology dessa venda. Aí eu falei assim, mas Anthropology ou seja, a Net-a-Porter estava enxergando a Farm para se posicionar num lugar muito maior alto. ali, né? Quando a gente falou isso, eles simplesmente cancelaram a compra. Simplesmente cancelaram. A gente falou, ferrou. Nisso, na paralela, a gente já tinha conversas com os outros marketplaces, e um deles era o Shopbop, que era da Amazon, né, de moda, mas era um posicionamento mais baixo. E aí, cara, o pessoal da consultoria, não tem como, a gente vai ter que dar um outro jeito. E a gente falou assim, cara, ou a gente tenta que vai e inicia, começa e melhora, ou a gente é natimorto aqui a partir desse só a Anthropology, do jeito que a gente está organizado, não vai sustentar. No final das contas, a gente foi para Shopbop, foi um sucesso gigantesco, e isso ligou a nossa venda por e-commerce. Então a gente
começou a caminhar a nossa venda pelo e-commerce por esse sucesso da Shopbop. Apesar de estar ali posicionada um pouco acima do que seria a proposta do Marketplace, mas e aí a gente, já estou falando de 2019. Marcelo, que sacada importantíssima para o seu negócio lá fora, né? Uma dúvida só que eu fiquei aqui. A essência da Farm lá fora mudou por acaso? Porque é uma essência muito Brasil, muito carioca, né? Mudou lá fora? Não mudou nada, eu acho. Acho que não mudou nada. Não tende a mudar. Não, nem vai mudar nunca, porque a gente, mais até do que uma marca de verão, a gente é uma marca da felicidade, que é o que a gente usa. A gente não é uma marca de verão, não é uma marca, a gente é uma marca da felicidade, né? E do meio, da natureza. Né? Então a gente fala de natureza e fala de felicidade. E isso aí é universal em qualquer época do ano, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, tanto que nossa coleção de esqui é um sucesso absurdo, né? Estrondoso, né? A gente vende tudo. Aí tem coisa também que a gente tem que dizer que a gente precisa de sorte. Tem muita gente que fala assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas a sorte, eu definiria a sorte como assim, fosse estrela, assim, sabe? A gente precisa ter uma coisinha ali, a gente é que trabalhando que a sorte aparece ali, né? A gente teve um ponto ali na Global que teve dois aspectos muito fundamentais que fizeram a gente realmente apontar e ir embora, ali, né? E seguir em frente. A primeira coisa foi quando veio a pandemia, a gente estava num momento de muito investimento na Global. O investimento já tinha sido muito além do que talvez nós devíamos fazer, e isso vai aí uma generosidade do Roberto, que, cara, mesmo não acreditando lá no início, cara, ele topou ir com a gente, comigo e com a Kátia, né? Que é o nosso sócio, a gente montou o Grupo Soma junto, e ele topou. Então, foi muito legal, e ele foi avançando com a gente empolgado, não tinha muito resultado ainda, mas estava ali modelado que o negócio estava indo bem, né? Mas quando ele se deparou com o que já tinha ido para lá, né? Ele ficou preocupado também, deixamos de fazer outros projetos no Brasil, né, para poder alocar capital lá, e ele, quando chegou, ele tomou a decisão e falou assim, Marcelo, é o seguinte, cara, não dá mais para a gente ficar enviando dinheiro sem ter resultados muito, muito palpáveis. Então vamos montar um plano daqui para 2 anos, e a gente vai medindo a cada etapa, e a gente vai sabendo se vai avante e em que velocidade. Eu falei, cara, faz muito sentido, faz todo sentido, vamos fazer. E a gente montou esse plano, e a primeira medição seria outubro de 2019. Veio, a gente já tinha mandado 80 milhões para lá, 80 milhões de reais. Por isso que eu digo que, qual é a marca hoje que pode se dar o luxo de arriscar com tanto dinheiro, né? Isso gera soma, né? Gera soma. Se a gente não fizesse parte de um grupo como o Grupo Soma, a gente não teria chance. Eu não teria nem coragem, entende? Então, por isso que é difícil, por isso que ninguém arrisca. Então, assim, como o risco é alto e o preço é altíssimo, as pessoas se retraem, né? Começam, aí no primeiro, já volta, já tira o pé. E aí aconteceu uma coisa que foi determinante, essas duas coisas que eu vou falar, que é o seguinte: quando deu mais ou menos fevereiro de 2020, o que aconteceu? Pandemia veio, assim, todo mundo crista baixa, todo mundo triste. Cara, a gente já tinha mandado, nessa altura, a gente já tinha mandado quase, sei lá, 100 milhões de reais. E aí a gente falou assim, o Roberto falou assim, cara, não vai mais nenhum centavo, óbvio. A gente fechou a loja que a gente tinha, isso não afetou tanto, mas a gente fechou a loja que a gente tinha, que a gente só tinha uma. Mas, assim, todo mundo ficou assim, sem saber o que fazer. E aí é que vem o brilhantismo
do Fábio, porque quando a gente montou a Farm Global, eu toquei o iniciozinho, depois veio o Fábio Barreto, que trabalhava, já estava fazendo jobs na Farm e pegou esse projeto para ele, né? Na Farm é sempre assim, né? Um cuida do negócio, outro cuida do criativo. E a Kátia saiu do Brasil, né, diretamente do dia a dia do Brasil e foi para Global com ele. Então eram os dois lá, né? Desde 2018, né? Já com a consultoria, já era ele desde o iniciozinho da consultoria. E ele chegou, ele tomou uma decisão que assim, achei brilhante, e hoje ele toca a Farm Global, né, brilhantemente, junto com a Kátia, e ele falou assim, cara, a gente só tem uma chance, mandar todos os americanos embora, entregar todos os imóveis, mandar todos os brasileiros que estão lá apoiando, ajudando, de volta para o Brasil, viabilizar todo o site a partir do Brasil. No final das contas, isso foi em fevereiro, março, acho que quando foi em maio, final de maio, junho, só estava ele na casa dele e o diretor de operações na casa dele. A gente tinha entregue todos os imóveis, showroom, CD, a loja estava fechada, né? Enfim, entregamos tudo. E falamos, vamos ver o que acontece. E aí vem a sorte, que eu falei para você. A gente, que foi incrível, né? A gente tinha 2 PRs que era um em Los Angeles e o outro em Nova York, que tinham showrooms, que atendiam as stylists das celebridades, né? Então, lá tinha lá a arara da Prada, a arara da Gucci, a arara da Farm. Imagina você, uma arara da Farm, no meio de uma arara de todas essas marcas. Claro que chama mega atenção. Tudo colorido, e todo mundo de crista baixa, todo mundo triste. Então as stylists, quando chegavam lá, batiam o olho e falavam assim, cara, o que é isso? A marca brasileira, não sei o quê. Aí começava a pegar um monte de coisa. E de repente, assim... E também a gente começou a intensificar também os seedings, a trabalhar um pouco com essa cabeça das celebridades. Por quê? Porque as stylists começaram a pegar, e aí de repente Sarah Jessica Parker, fotografada com a roupa da Farm, Anne Hathaway, Taylor Swift, e aí um monte de celebridade da primeira prateleira do mundo começou a usar Farm, e o pior, sendo fotografada pelos paparazzi, e o paparazzi se dava o trabalho de pesquisar de onde era aquela marca e falava de onde era. E aí, era um cenário perfeito, né? De repente a gente começou a ser usado pelas celebridades internacionais todas. Isso logo depois da pandemia, né? Ou não? Foi ato contínuo, foi assim, foi durante a pandemia ainda estava no lockdown tudo. E aí a nossa venda de e-commerce, que era $300 mil, passou de repente para 500, de repente para 700, de repente para 1 milhão. Aí quando bateu 1,5 milhão, a gente falou, estamos no game total agora. Aí olha o cenário perfeito. A gente tendo um faturamento altíssimo já, simplesmente gastando tudo em real. A gente não tinha despesa em dólar. A gente terceirizou o CD, né? E-commerce, e a gente, cara, teve minimamente tranquilidade no meio de uma pandemia para poder se organizar e pensar nos próximos passos. E aí foi aí que a gente voou e tudo deu certo. Sensacional essa história. E no caso da fabricação das roupas, todas aqui no Brasil, vocês têm fábrica própria, como é que está funcionando? Não existe a menor chance da gente produzir no Brasil, importar e ser competitivo. Infelizmente. Infelizmente. Claro, o Brasil, a gente produz, a maioria dos produtos no Brasil, a gente tem menos de 20% de sourcing internacional de produção, tudo que é Brasil, no Brasil, mas lá fora a gente tem 100% do produção, e é produção em muitos lugares do mundo, né? A gente tem na Turquia, tem em Portugal, tem na Índia, tem na China, tem no Marrocos. Então, assim, tem vários lugares do mundo para minimamente a gente poder ser competitivo e pelo fato também da gente ter um posicionamento mercadológico acima, o produto ele é mais sofisticado, né? Ele tem, você olha assim, ele vai ter, você vai falar, é Farm,
Você identifica como faz, mas ele é mais sofisticado, o tecido é mais sofisticado e o shape está de acordo com aquilo que a gente pesquisou, porque no final das contas as pessoas pensam assim, é só lá fazer o produtinho que faz aqui. Não, a Kátia ficou quase 2 anos viajando todo mês para lá para entender qual é o shape, né, que funcionaria lá para o mercado americano. Então é isso, então a gente tem esse sócio internacional para dar competitividade para a gente. Muito bom. O mercado americano é o principal mercado hoje da Farm, fora do Brasil? É o principal mercado. E depois dele? A gente... E que bom que seja assim, né? Porque é o mercado mais difícil, né? Porque sempre alguém vai fazer melhor, mais barato e mais bonito. Mais bonito eu não sei, mas melhor e mais barato talvez. Então, assim, então é um mercado muito fragmentado também, né? Então tem muitos nichos, por isso que a gente vai muito bem. E é enorme. E aí, assim, a gente tem um grão de areia nos Estados Unidos. Não tem nada ainda. A gente tem pouquíssimas lojas ainda. Todas as nossas lojas até hoje, elas foram abertas com foco em construir marca. Então todos os lugares que a gente está nos Estados Unidos não são lugares para vender, né? Então a gente tem uma construção, uma conceituação de marca fora do Brasil muito, muito, muito cuidada, né? E aí quando a gente foi entrar para a Europa, a gente meio que foi empurrado para a Europa, né? A gente entrou na Europa através do Le Bon Marché, que é a loja de departamento de Paris, que viu o nosso sucesso nas lojas de departamento dos Estados Unidos, né? Então, e aí pediu um verão para a gente estar lá, a gente foi lá com um espaçozinho de 30 metros, aí foi muito bem, aí no outro verão 45, aí no outro verão já me deu um espaço principal deles de 230 metros quadrados, né? E novamente feira, né? Lá no Le Bon Marché, que são espaços de verão, né? E é um espaço gigantesco, 230 metros quadrados, a gente explodiu lá, assim, vendeu muito. A nossa entrada lá, acho que foi verão de 22 ou 23, acho que foi 22, eu acho. Foi incrível, né? A gente na Europa, então, fez um carnaval no Rio Sena, lá num barco no Rio Sena, então assim, e foi muito, muito bem. E aí outros mercados olham pra gente, aí lá na Rinascente, lá na Itália, viu e falou, cara, eu quero que vocês venham aqui para o próximo verão, deu um espaço maior ainda, deu aquelas 8 vitrines icônicas da Praça do Omo, né? E a gente levou daqui o Gringo Cardia e o pessoal que faz carnaval no Rio para fazer essas vitrines, que foi um sucesso gigantesco, assim, construindo marca, sem estar preocupado em ganhar dinheiro naquele momento, para justamente aparecer assim, para o mundo dessa maneira. Muito bom. Depois dos Estados Unidos, então, os países que mais aparecem ali... Não, e agora o que acontece? A gente contratou uma consultoria também, depois que a gente já estava na Europa, muito mais em Paris, e até tinha alguma coisa em Londres também, a gente contratou uma consultoria que disse o seguinte, olha, não é para vocês entrarem uma loja em cada cidade, nada disso. Olha, vai lá e conquista uma cidade, né? Então vai lá, e a gente foi lá e cumpriu o que eles estavam falando, e deu muito certo, né? A gente começou com Londres, né? A gente já tem 4 lojas em Londres, já tem um monte de lojas de apartamento, a gente é muito presente em Londres com e-commerce próprio, né? Porque eles saíram do mercado da Comunidade Europeia, então atacamos Londres assim, de uma maneira muito forte, e até a gente acabou de estar concorrendo a um prêmio, porque tem lá na King Road, tem nessa época do ano, tem todas as marcas de bares e lojas se enfeitam com flores e tal, então é uma coisa super legal, e a gente está muito bem, né, em Londres. E aí depois Paris, que era a segunda, e agora é uma questão de oportunidade, e a gente, talvez Madrid agora, né, que vem uma coisa muito incrível. Sabe qual é a maior dificuldade? É assim, a gente é uma marca de 28 anos de vida, que fala de comportamento jovem o tempo inteiro, desde o D0, e continua muito desejada, crocante, que a gente fala, né? A gente continua ainda muito, muito desejada, porque assim, eu aprendi no negócio de varejo de moda, quando você vê nos livros assim, não, é só você
fazer gestão de 3 variáveis. Venda, margem e estoque, vender o máximo possível, com a melhor margem, gastando o menos estoque possível. Fácil, tranquilo. A gente descobriu desde lá da feira, da arquitetura, a gente descobriu na nossa arquitetura, no nosso brand, no cuidado que a gente tem com a marca, que o que é mais importante, existe uma 4ª variável que precede a gestão dessas 3, que é a capacidade da marca gerar desejo. Seja pela construção de marca ao longo do tempo, seja pelo produto em si, seja pela arquitetura, seja pelas próprias clientes, vendendo para as próprias clientes, seja pelas redes sociais, seja de que forma for, você monta uma marca que você é capaz de gerar desejo. Quando você gera desejo, essa equação fica fácil de você alcançar, né? Então, a gente aprendeu isso muito cedo. Então, o nosso foco é que está gerando desejo, a marca está gerando desejo, e você vê uma marca de 28 anos que fala de comportamento dos jovens e continua gerando desejo, é difícil pra caramba. E falando em inovação, o que a gente pode esperar de novo da Farm para esse ano no Brasil e fora do Brasil? Olha, a gente tem tanta coisa incrível. A gente está abrindo 5 lojas. Uma a gente já tem, então vão ser 6. 5 lojas no verão europeu, nos balneários. A gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez no Brasil, lá atrás, que é estar muito presente nesses momentos, né? Então a gente está abrindo Capri, a gente está abrindo Marbella, a gente está abrindo Mykonos, a gente já estava aberta, a gente está abrindo Saint-Tropez, Capri, Marbella, Ibiza, Mykonos e Hamptons, né? Em Nova York. Então, de uma vez só. Inclusive, eu já vi todos os 3D, já estão todos os processos prontos, e isso vai ser uma coisa que é muito importante para gerar esse desejo. E imagina você, e é uma coisa que acontece muito para o Brasil, né? Aí eu vou falar do sucesso da Farm Global para o mercado de moda da Farm no Brasil. É a coisa mais incrível do planeta. Por exemplo, em 2024, que a gente teve muitas histórias para contar, você imagina só eu receber um telefonema a gente receber lá em Washington DC um telefonema da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, que é um dos cargos mais importantes da diplomacia brasileira, tirando o ministro das Relações Exteriores, que pela primeira vez na história era uma mulher, olha que incrível, ligando para a gente falando assim, olha, a gente estava inaugurando a loja de Washington DC. Olha, eu preciso estar nessa inauguração. Ela pedindo convite, gente. Olha que loucura. Eu preciso estar presente porque eu preciso conhecer de perto esse fenômeno chamado Farm Rio nos Estados Unidos. E eu queria também combinar com vocês uma forma da gente se ajudar para divulgar a cultura brasileira para os Estados Unidos. Cara, olha que incrível, né? Esse tipo de coisa coloca a gente, quando eu trago essa notícia para o Brasil, esse tipo de coisa coloca a gente numa prateleira, não mais como uma marca de moda, mas como uma marca brasileira, né? Uhum. Então, você recebe, eu recebo toda semana mais de 10 postagens no meu Instagram, pessoas passando em frente às lojas da Farm lá fora e se sentindo representadas. Olha que incrível, pessoas que eu não conheço. Essas coisas, elas constroem, elas não vão fazer eu vender amanhã mais, né? Uhum. Não vão. Mas tem coisas também que acontecem lá que fazem eu vender amanhã mais, né? Como, por exemplo, a gente a Beyoncé escolheu um vestido da Farm para o casamento da melhor amiga. Ou então o Justin Bieber sai de um bar com uma jaqueta da Farm. Ou então a Alicia Keys, no show, na turnê que ela fez Rio, São Paulo e Cidade do México, quando a gente olha ela dando entrevista no final do show do Rio, ela está com a roupa da Farm Global. A gente falou, mas a gente não deu a gente não deu a roupa da Farm Global para ela agora. Então a gente até fez um seed com ela lá atrás da Farm Global, mas ela trouxe na mala dela aquela roupa.
né? Então, assim, ela não, né? E aí ela vai fazer a coletiva de São Paulo, ela tá com outra roupa da Farm Global. Outra. Falei, caramba. E aí ela vai fazer a coletiva da Cidade do México, tá com outra roupa da Farm Global. Então, assim, esse tipo de coisa, isso aí ajuda a vender pra caramba, né? Isso aí é na veia, isso ajuda a performance. Então, toda essa aura da Farm Global, ela tem ajudado o Brasil muito também a colocar a gente de reputação lá em cima, numa prateleira inatingível, né, em relação à concorrência, por exemplo, e também de fomentar a venda e a gente fala que é criar gordura de marca, né? A gente está fazendo para eu poder ser ajudar o grupo Asas agora, né, a seguir sendo a locomotiva do grupo na parte comercial, na parte de performance. Uma curiosidade que eu fiquei aqui também, tem data de lançamento dessas novas lojas lá fora do país? Quanto que vocês investiram? Tem, no verão europeu. A gente é engraçado, né? A gente está muito acostumado a fazer essas pop-ups, então a gente tem um custo-benefício muito grande. E assim como aconteceu no Brasil, elas têm um caráter nesse primeiro momento de pop-up, micros não, né? Micros já é permanente, mas pode ser que siga como permanente, né? Como aconteceu com Búzios, como aconteceu com Ilhabela, como aconteceu aqui no Brasil como Trancoso, né? Porque a gente já fez esse projeto de estar presente nos balneários brasileiros muito fortemente, né? No passado aqui no Brasil. E agora a gente está fazendo esse mesmo projeto lá no verão europeu. Bom, vamos agora para a nossa última pergunta de negócio. A gente já está encaminhando aí para o nosso último bloco, que é sobre gestão e liderança. E expectativa com o Brasil? Porque é um ano de Copa do Mundo, é um ano que tem eleições. Qual a expectativa para a Farm nesse ano? Quanto vocês pretendem crescer? A gente não está colocando um crescimento muito alto, né, para esse ano, justamente por ser um ano difícil, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições. De 4 em 4 anos a gente tem esse mesmo ano, né? Porque as eleições caem sempre, presidenciais caem sempre junto com a Copa do Mundo. Mas a gente acha que é um ano para a gente olhar. Ano passado a gente cresceu muito, né? Para a gente olhar para dentro, para a gente melhorar os nossos processos todos, para a gente cuidar das nossas despesas, que quando você tem um negócio, você tem um CAGR de 25%, né, ao ano, durante muitos anos, é muito natural que a gente vá entregando. Preciso entregar isso aqui, eu preciso entregar essa loja nessa data e eu vou botando gente. E a gente vai botando gente, a gente vai, eventualmente a gente vai colocando uma quantidade de gente maior do que de repente a gente precisaria. E eu acho que esse ano a gente está aproveitando para também olhar todos esses custos, todas essas linhas. Então, e a gente já conseguiu resultados maravilhosos. A gente não quer ter um crescimento muito grande, mas a gente vai ter sempre uma última linha muito, muito positiva. E no Brasil, Marcelo, quais são as novidades que a gente pode esperar aqui? No Brasil é a Farm Etc, né? De vento em polpa, crescendo muito. A gente já tem hoje 5 lojas. A ideia é a gente ainda abrir esse ano mais umas 6 lojas da Farm Etc. E também da própria Farm, né? A Farm ainda tem um potencial de crescimento muito grande, né? A gente não tem um modelo de negócio de franquia, a gente tem um modelo de negócio de todas serem lojas próprias, e a Farm Etc é uma aposta enorme, né? Assim, a gente são os produtos lifestyle, que não existe uma loja do tipo da Farm Etc, que são todos os produtos que a gente já teve, todas as nossas parcerias, né? Tem desde skate, prancha de surf, todos os tipos de mochila, garrafinha, são 600 itens que pertencem ao dia, que estão ali no dia a dia da menina. Vamos falar agora sobre gestão. A gente chegou aqui no nosso último bloco, até porque você, como empreendedor, você falou que já passou por vários desafios. Apesar de ter hoje essa gigante de mais de 3 bilhões de reais. Conta pra gente sobre os seus maiores desafios como empresário aqui no Brasil. Eu acho que a gente, quando eu comecei no varejo, né, eu fali, né, assim, efetivamente. Depois, na própria Farm, o próprio sucesso do negócio fez quase eu falir 2 vezes. E uma dessas vezes, inclusive, motivou a gente procurar, de alguma forma, se associar, né,
consolidar ali o mercado de varejo de moda e tal, que foi isso, inclusive, impulsionou eu ter me unido com o Roberto, né? Mas o principal é entender que um negócio de moda, um negócio de varejo de moda que você fabrica, é um negócio de capital de giro negativo, né? Então, assim, na época que eu ainda era muito fraco, né? Eu me lembro que na primeira feira a gente já vendeu pra caramba, aí entrou muito dinheiro e tal. E aí eu falei, Kátia, a gente já tem 2.000 na conta. Aí depois do segundo evento, a Kátia falou, e aí, quanto é que a gente tem na conta? Esse episódio é engraçado. Eu falei, Kátia, 2.000. Mas a gente vendeu, já segunda-feira a gente vendeu bastante. Eu falei, não sei, mas eu vou ver aqui então. Aí terceiro evento, quanto é que a gente tem na conta? Eu falei, Kátia, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas tem 2.000. No quarto evento ela falou, não, mas peraí. Eu brinco com esse episódio porque ele exemplifica exatamente o que é o caixa para um negócio de varejo de moda, né? Você às vezes muito empolgado, você vai, não, depois eu entrar, depois eu... Não, assim, porque quanto mais você cresce, caixa é diferente de competência, né? Quanto mais você cresce, mais dinheiro você tem que botar na frente, porque você começa a pagar o tecido antes do dinheiro do cliente entrar no teu bolso. Uhum. Então, é um lead time muito longo, né? Então, eu aprendi isso às duras penas, né? E uma das vezes que eu quebrei foi quase por causa disso, porque a gente começou a vender muito, e falou, cara, contratamos as primeiras compradoras profissionais que vieram com a carteira de fornecedores incrível, a Kátia doida, né, vindo cada coisa mais linda que a outra, e aí a gente começou a comprar muito, e a gente ainda não tinha um planejamento comercial profissional, e aí de repente eu me vi num dezembro daquele lá, eu bati o olho no meu estoque, eu falei assim, poxa, eu tô achando que eu tô com muito estoque, eu deveria ter 15.000 pelas minhas contas, eu deveria ter 15.000 para poder escoar isso aí e depois lançar a próxima coleção. Bom, eu tô achando muito. Quando eu contei 5.000, que eu vi o volume de 5.000 perto do que eu tinha, juro por Deus, eu fui para o hospital, minha pressão subiu. E foi aí a primeira vez que a gente quebrou tecnicamente, né? Eu fui olhar o meu estoque, tá 48.000, né? Então, e a gente fazia um sucesso, vendia pra caramba. E aí foi aí que surgiu a história da gente abrir a loja de blusas, que muita gente pensa até hoje que como a gente estava indo muito bem no Rio, já estava com 4, 5 lojas, e a gente bombando, a gente já era uma marca cool, super descolado, todo mundo assim, caramba, falando na Farm e tal. Aí eu escutei várias pessoas falando, cara, esse cara da Farm porra, incrível, porque ele olha onde é que ele foi abrir uma loja em Búzios, sabe? Balneário, Carioca, aquela coisa do Rio de Janeiro. Cara, e a gente bombou em Búzios, né? A gente abriu, enfim. E aí muita gente pensou, não, era desespero. Então, se não fosse foi isso, se não fosse, fim do túnel, se não fosse injetar mais um dinheiro e eu conversar com todos os meus fornecedores para esticar o meu prazo de pagamento, a gente teria quebrado. Ali, um negócio super de sucesso, teria quebrado. Outra vez foi quando a gente veio para cá, em 2008, que a gente imaginou que fosse fazer uma obra de 2 milhões de reais, a obra custou 11, e aí a gente montou a Fábula também, que o projeto todo custou 4, e de repente eu que estava com uma dívida de 1,5 milhão em abril de 2008, me deparei com uma dívida de 20 milhões em outubro de 2008. Aí eu falei, bom, cara, a Farm é muito geradora de caixa, montei um planejamento para resolver isso em 3 anos. E ia ser super possível, super tranquilo. Aí o que aconteceu em outubro de 2008? A primeira quebra, né, do mundo, né, na verdade. E os bancos falaram, não rolo mais dívida, não rolo mais. Aí eu tive que entender, falei, cara, peraí, então vou ter que vender um pedaço da Farm. E aí assim surgiu a possibilidade de eu buscar parceiros. E aí foi assim que eu me juntei com o Roberto e a gente acabou, 4 anos depois daquela união entre Farm e Animale, a gente criou o Grupo Soma como uma plataforma nova e deu muito certo, né? Porque justamente a plataforma se adaptava às marcas que a gente trazia os sócios fundadores. Uhum. Sem sócios fundadores a gente não tinha interesse. Uhum.
E aí foi a diferença dos outros players que estavam se montando na consolidação do varejo de moda, entendeu? O pessoal montava a plataforma e as marcas tinham que se adaptar à plataforma. A gente não, a gente montava uma plataforma e a plataforma ela ia se adaptando à marca, é como se fosse um cardápio, a marca escolhia o que queria usar da plataforma e aí dessa forma a gente trouxe NV como sócio, a gente trouxe várias marcas incríveis, Cris Barros, né? A Foxton, Maria Filó, enfim. E deu muito certo por conta disso. Muito bom, Marcelo. Bom, falando ainda de Soma, tá tendo aí um desafio, né, na questão de gestão, com os outros sócios, até porque agora estão no grupo Asas, né, estão na Asas 2154. Tá sendo também um desafio liderar a companhia no meio desse turbilhão que tá acontecendo hoje? A Farm tem uma característica, né, desde que eu me juntei com o Roberto é o sócio majoritário do Grupo Soma, né, do extinto Grupo Soma, e a gente teve sempre uma relação muito focada, transparente em resultado, né? Muita gente pensa assim, a Farm é uma marca tão legal, tão incrível, e tão assim, tão assado. A gente é uma marca que gera resultados incríveis, né? Eu não abro mão do resultado, então é aquela coisa, aquele equilíbrio, né? A gente construir marca, conceituar marca e ser muito agressivo comercialmente, sim, por que não? Né? Então, já há muitos anos, desde 2008, que a gente vem com um CAGR gigantesco, né? Se for colocar a Global, que também é Farm, não deixa de ser, vai aí um CAGR maior do que 25, isso aí já tá divulgado, então eu posso falar. E uma característica que a gente sempre teve, assim, a gente alinhava com o Roberto todas as diretrizes. Eu falava assim, a última palavra naquilo que a cadeia de valor é minha. Agora, o que é financeiro, fiscal, contábil, jurídico, eu nem sabia. Não vou perguntar para você. Mas aquilo que a cadeia de valor, a última palavra é nome. Comercial, branding, arquitetura, enfim, né? Tudo isso. E a gente vinha sempre alinhando e era sempre uma discussão para qual é a última linha que eu vou entregar, né? A Farm sempre mexeu muito ponteiro, então do negócio, tanto Soma quanto Asas. Então é uma responsabilidade que a gente tem. E a gente tem um cinturão de diretores e heads e toda a estrutura de governança da Farm, ela é muito forte, né? Ela foi treinada, o diretor que está com menos tempo comigo tem 13 anos. Então ela é muito, muito poderosa, é muito coletiva, né? E a gente vem entregando esse resultado sempre, e eu sempre trabalhei com muita tranquilidade, tanto quando era Grupo Soma, quanto agora também como Grupo Asa. Então, Grupo Asas. Então, a gente tem muito respeito de uma maneira geral. Eu e a Kátia e o meu time, com todo mundo de Asas, a gente faz o que a gente acha que tem que fazer, em nenhum momento teve interferência, então tem um pouquinho essa blindagem minha e da Kátia, nesse sentido de seguir fazendo o que a Farm, o que a marca acredita. Então, em relação a isso, nunca foi um problema, muito pelo contrário. Eu acho que a Farm, inclusive, pode vir a ser a solução também, sabe? Assim, no sentido eu tenho certeza absoluta que eles vão se entender, eu não tenho dúvida disso, né? Que eles vão se entender, as coisas às vezes precisam piorar um pouquinho para melhorar, para todo mundo entender o que tem que ser feito realmente. E eu estou acompanhando tudo isso e tenho certeza absoluta que a gente vai se entender. E vou te dizer, a Farm pode ajudar muito nesse processo, né? Tanto a Farm quanto eu e a Kátia. Cisão, então, nesse processo, você acredita que pode acontecer ou não? Não sei, assim, eu não sei exatamente o que pode vir a acontecer, mas a gente escuta muito, né, que saiu até muito na mídia sobre isso, mas eu acho que pode acontecer qualquer coisa que seja um entendimento onde vai ser um ganha-ganha. Assim, eu não tenho dúvida que a gente vai tomar decisões para que o que ficar combinado ser ganha-ganha da forma que a gente desenhar a nova estrutura. Então, eu tenho muita fé nisso, que isso vai acontecer, e eu acho que a Farm e a Kátia, eu e a Kátia, pessoalmente, nossas pessoas físicas,
podemos ajudar muito. Ajudar como? Em qual sentido? Eu acho que nos entendimentos todos, né, nas conversas, né, a partir de agora a gente está participando de muitas conversas. Eu acho que a nossa natureza, que é uma natureza a sociedade, eu nem me sinto sócio da CAT, eu acho que a gente é a mesma pessoa, sei lá. Então eu acho que passa por aí, né, da gente ficar claro que a gente pode encontrar uma saída e tem algumas possibilidades que vai ser muito bom para todo mundo e todo mundo vai se entender e vai fazer a gente prosperar todos juntos. Que bom, o mercado espera por isso, até porque são duas gigantes, várias marcas ali dentro do grupo. Estamos falando de Farm, Arezzo, enfim, esperamos por boas novidades vindo por aí. Agora falando ainda de gestão, estamos aqui no escritório da Farm, quero entender um pouquinho da sua rotina. Como é que você consegue equilibrar saúde física, saúde mental, no meio desse turbilhão todo, com uma agenda de sócio e fundador? Você é daquele executivo que vai para a praia antes do trabalho, vai depois, tem o futebol ainda está presente na sua vida? Não, eu costumo manter uma rotina de fazer exercício, né? Eu corro e ando, eu nem sou da corrida não, né? Porque esse ano já faço 60 anos, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o corpo. Mas eu faço musculação, né? Faço meu exercício físico de manhã e depois eu começo a trabalhar 9h30, né? 9 horas, 9h30, depende da minha agenda. E aí vou até 7, aí às vezes vou até 7, 8 horas. E às vezes também, eventualmente, acabo mais cedo e tenho uma preocupação de estar sempre, de alguma forma, tendo tempo para a família, né? Eu tenho 3 filhos. Então eu tenho guarda compartilhada, eu sou divorciado, então meus filhos são pequenos, né? Tem 12 e 9 anos, então de dar atenção para eles e o tempo que eles estão comigo, Você está presente ali, estou presente ali muito na vida deles. Muito bom. Falando ainda sobre saúde física, saúde mental, temos aí a escala 6x1, que pode ser aprovada nesse ano, né? Como você vê essa questão da escala, até porque você trabalha diretamente com varejo, né? A Farm está se preparando para isso? Olha, eu digo o seguinte, eu sou um entusiasta da escala 4x3. Eu acho que uma empresa, ela é organizada, ela assim, você dizer que a escala, a escala 6x1, 5x2, e isso vai ter algum prejuízo efetivo, eu não sou indústria, né? Seria leviandade eu chegar e falar assim, não, imagina e tal, porque eu acho que para a indústria, aquela coisa de hora homem ali, mas a Farm, ela é muito feita por projetos, sabe? São os projetos, são os jobs, assim, as entregas. Eu nunca chequei férias de um diretor meu, que são as pessoas que estão ligadas a mim, ou quero saber onde é que está trabalhando, de onde está trabalhando. Eu acho que não é isso, entendeu? Então eu acho que existe a possibilidade, sim. Não sei em todas as indústrias, a gente está falando de todas as indústrias, seria leviandade eu falar aqui para todas, mas eu acho que para a nossa indústria, né, e para o que a Farm faz, eu acho que não vai trazer nenhum tipo de problema. Agora, para a gente fechar nossa entrevista, você tem aí uma trajetória no empreendedorismo de quase 30 anos. Um pouquinho mais de 30 anos, quase faliu. E hoje aí lidera uma empresa de mais de 3 bilhões. Quais lições todos esses desafios trouxeram para você? Que você pode passar para quem está empreendendo ou para quem quer empreender aqui no Brasil? Eu vou falar 2 coisas básicas, né? Primeiro, se cercar de gente que sabe mais que você. Isso é desde sempre, tá? Desde sempre. Desde que você é pequenininho, você vai pegar uma pessoa que sabe mais do que você quando você sabe pouco. Depois, quando você sabe mais, você vai pegar uma pessoa que sabe mais que você quando você sabe mais. E assim sucessivamente. Apostar no seu produto. Então, assim, eu olho a Farm, tudo que a Farm fez. Imagina a Farm lá atrás, ela não tinha dinheiro para nada, né? Assim, então, o que vem na frente? É a única coisa que pode gerar o desejo, é o produto. E aí o produto,
ele é o grande gerador de desejo. Então é o produto que, cara, se tiver assim, foco, cara, vamos cortar despesa. Não se corta nada de produto. Nada. Nada que é referente a que vai correr algum risco de prejudicar o produto. Então, é foco no produto o tempo inteiro. O resto vem a reboque do produto. Então, escolha seu produto, entenda a força que ele tem, aposte nele e aposte nas pessoas também que você vai ter do seu lado. Tem a questão do caixa também, né? Sim, isso aí, com certeza, né? Assim, você entrar num negócio sem capital de giro, esquece. Que você vai estar ali, você pode jogar um negócio que pode ser incrível no lixo. É melhor você esperar um pouquinho, juntar mais dinheiro, ter um capital de giro para você saber fazer conta, né? Assim, porque caixa é diferente de competência, para que o negócio também não degringole. E eu vi muita marca incrível falir, e no varejo de moda tem um monte delas, por conta de má gestão de capital de giro. Muito bom. E para fechar, qual farm você quer ver no futuro? A farm que eu quero ver no futuro é uma marca brasileira de moda sendo reconhecida, absolutamente reconhecida internacionalmente. Mas isso ela já é, né? Ela é dentro de nichos e tal, mas assim, a gente quer muito mais, né? Assim, a gente tem um grão de areia na Europa, a gente tem um grão de areia nos Estados Unidos, e a Ásia, a gente nem falou de Ásia ainda. Então, enfim, eu acho que é por aí, assim, a gente ser uma marca realmente global e muito reconhecida, né? Mais do que conhecida, ser reconhecida. Então, uma marca legal. Bacana. Vem aí novos mercados, então. Vem. Marcelo, muito obrigada por participar do De Frente com o Senhor. Foi ótima a nossa entrevista, muito leve, muito informativa também. Quero aproveitar para desejar muito sucesso para você e para todo o time da Farm. Obrigado, Lai. Primeiro que, assim, um prazer enorme ter recebido esse convite. Me sinto super honrado e eu quero te dizer que eu fiquei super à vontade aqui de fazer uma conversa assim mais informal sobre temas tão importantes. Muito bom, muito obrigada, viu? E sucesso. Obrigado a vocês. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!